Beleza. Quantos somos? Calma aí. 6, tá. 5 pessoas. Show. Tem mais gente para entrar ainda? Vocês sabem? Se na outra aula estava mais alguém? Então, dificuldade de entrar. Acho que tinha o Daniel. Eu tô aqui, pô. Então, beleza, Tá suave. faltando, se eu não me engano, só o Wanderson, mas eu não sei se ele volta. Aí. Não, tá show. Qualquer coisa eu botei pra gravar já, e aí qualquer coisa a galera depois tiver algum problema, enfim, dá uma olhadinha depois com calma na gravação. Galera, mais uma vez boa noite, muito prazer. Sou o Carlos, sou professor de matemática, né? Tô aqui para acompanhar vocês junto do Fabrício, que vocês já conheceram na outra aula, até, né, o Enem. Então, nessas próximas semaninhas aí, a gente vai estar junto nesse nosso horário de quinta-feira à noite. Bom, a ideia é que a gente consiga fazer uma revisão de temas mais incidentes na prova, né? De temas mais frequentes, aqueles casos que mais caem, para que a gente consiga resgatar esses temas, se por acaso vocês já tiverem visto eles há muito tempo, e se for o caso de ainda não terem visto, né? A gente vê agora, tá? Então, para essa primeira aula, a gente tem aí 2 tempinhos. Pô, sei que, cara, já é quinta-feira batendo, né? Na gente já, depois desse dia de quase, sei lá, uns 40 graus, sol machucando. Pô, quinta-feira à noite, 7h30 e tal. Sei que é um horário mais pesadinho pra gente depois trabalhar o dia inteiro. Mas a ideia é que a gente consiga fazer as coisas da maneira mais agradável possível, né? Mesmo se tratando de matemática. Então, assim, a ideia é que a gente, de novo, né, bata nesses temas mais frequentes. E aí, para hoje, eu escolhi o tema de estatística. O tema de estatística, a gente vai se basear numa lista de exercícios que eu preparei com questões Enem. E aí a gente vai resgatar a teoria, fazer exercícios e tocar esse barco aí até as 9. Se tudo der certo, na verdade, melhor, né? Vou tentar ser mais realista do que muito otimista, assim. Qual é a parada? Eu tenho 10 exercícios. Como são poucas pessoas, normalmente isso deixa, tipo, dar mais liberdade para vocês conseguirem tirar mais dúvidas, né? À medida que forem surgindo. E só que, dependendo da situação, pode ser que eu não termine as 10 questões, né? E aí o que eu vou fazer tem um grupo lá do WhatsApp, né, que eu já estou inserido. E aí qualquer coisa eu também falo com o Luiz, se tiver algum lugar específico para colocar isso, eu mando para vocês a lista dos exercícios para vocês terminarem, né? Até semana que vem, enfim, como são questões do próprio Enem, a lista ela tem a parte da resolução já e o gabarito, mas se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pesquisar na internet ou, se for o caso, né, até mesmo falar comigo na próxima aula, tá? Então, no caso, a gente vai ter esse nosso horário aí de 7h20 às 9h, nas quintas, a princípio, para a gente trabalhar com essas questões. Cara, tem tempo que eu não uso o Teams, mas eu acho que, se for o caso, dá para você... Enfim, se você tiver alguma dúvida, é porque no Meet você pode clicar para levantar a mão, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode jogar no chat, ou, se for o caso, até me interromper, porque pode ser o caso de eu também deixar o chat passar, porque eu vou estar com outra tela. E aí, qualquer coisinha, é só falar. Fala, Vitor. Ah, dá para levantar a mão, Aqui boa. também. Show, obrigado por me mostrar, cara. Cara, é porque eu usei o Teams por um início, assim, da parte do online, que rolou mais pesado, né, no auge da pandemia. Aí depois eu fiquei só no Meet. E aí, poxa, isso completamente como é que o Teams está. Enfim, mas que bom que tem esse recurso ainda pra gente. Então, fica mais fácil da gente administrar as coisas. Cara, alguma pergunta, algum pedido, alguma dúvida, alguma coisa? Algum comentário Qual o nome sobre... do senhor? Meu nome? Meu nome é Carlos. Ah, perdão. Porra, a principal informação eu não falei, né? Porque como tá aí a API, né? É Carlos, galera. Eu sou o Carlos Peixoto. E aí, Carlos, nossa, eu esqueci o meu nome. Falei pra cacete. Incrível isso. Bom, essa hora do dia, eu também já tô mais engraçadinho, tá? Então, qualquer coisa na minha cabeça, vocês estão rindo das graças que eu falo, tá? Bom, então vamos lá. Cara, estatística. Qual é a parada da estatística? Quando a gente fala desse tema, o tema de estatística ele é um tema que ele pode aparecer, né, ele pode dar base para você fazer questões
em várias disciplinas. Porque, assim, a estatística nada mais é do que o tratamento de informações. Então, você faz uma pesquisa, você coleta informações, e aí essas informações, elas te dão, né, algumas características do público que você está estudando. E a partir disso, você pode tirar, tipo, conclusões sobre eles nos mais diversos aspectos. Então, a estatística, ela trata disso, né, da coleta de informações, do tratamento de informações. E aí, a partir dessas informações, a gente tem representações gráficas, a gente tem alguns cálculos que a gente faz para resumir as informações e por aí vai. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir escrevendo um pouquinho as coisas. Deixa eu ver aqui. Janelas. Achei. Tá. Todo mundo vendo minha tela de boa. Tem aí um quadriculadinho branco e eu vou estar colocando aqui o títulozinho da aula. Show? Valeu, obrigado. Então, ó, estatística. Vamos lá. Então, a estatística, ela é uma ciência, né? Ela é uma área da matemática. Inclusive, pô, uma área profissional com muita demanda hoje em dia, sinceramente, né? Boas remunerações, dá pra você trabalhar em tudo, assim, dá pra você trabalhar, sei lá, até em rede social, né? Até trabalhar em Facebook, trabalhar com Instagram, essas coisas. E também trabalhar, sei lá, tipo, no Flamengo, por exemplo, né? A galera da estatística hoje em dia é muito utilizada no meio do esporte para justamente analisar os dados dos jogadores, né? Rendimento de jogador, rendimento da equipe e tudo mais. Então, uma das oportunidades de estágio que surge ao longo da graduação em estatística é ser estagiário em clubes de futebol, por exemplo, tá? Então, a estatística é uma área que ela trata, né, da coleta. Então, você pega, coleta os dados. Então, você tem a coleta. Você tem o que a gente chama de tratamento. E aí, tratar os dados é você organizar as coisas, é você, tipo, agrupar direitinho, de acordo com o que te interessa, né? Você trata, você analisa, então você faz a análise dos dados e você tira conclusões, né, a partir disso. Então, você coleta, trata, faz a análise e chega a conclusões sobre o que você está estudando. Cara, qualquer estudo desses que vocês veem, assim, por exemplo, chocolate faz bem para a saúde, suco de maracujá acalma, né? Consumir ovo aumenta o colesterol, não afeta o colesterol. Tudo isso são pesquisas estatísticas, porque você pega um pequeno grupo, e aí esse pequeno grupo a gente chama de amostra, e aí você estuda esse pequeno grupo para tirar conclusões sobre o que a gente chama de população. População é o grupo, né, o grupão que a gente está interessado. Por exemplo, tem uma pesquisa estatística rolando esse ano, que é o censo do IBGE. O censo do IBGE, ele é justamente uma pesquisa que busca coletar dados sobre a população nacional para traçar perfil socioeconômico, para poder se basear em políticas públicas a serem desenvolvidas, a serem melhoradas. E aí, quando a gente para pensar um pouquinho sobre isso, né? Cara, como é que é a pesquisa do IBGE? O IBGE, né, ele tem, né, as pessoas fazem o censo e as pessoas vão batendo nas casas, vão procurando, né, as pessoas, fazendo algumas perguntas sobre renda média da família, sobre quantos banheiros tem em casa, quantas televisões tem em casa, esse tipo de coisa. Muitas perguntas ligadas, né, a questões materiais e, enfim. E aí, tipo, quando a gente pensa no censo do IBGE, cara, a gente tem no Brasil, acho que são 200 e tantos milhões de pessoas. Sei que são mais de 200 milhões, mas agora eu não lembro o número redondo. Mas, enfim, mais de 200 milhões de pessoas. Cara, imagina você entrevistar um por um 200 milhões de pessoas. Cara, é inviável. E é inviável em termos de tempo, é inviável em termos de custo, porque essa galera não viaja de graça, porque essa galera não trabalha de graça, ainda bem, né? Então, assim, é inviável de várias maneiras. Então, o que a gente faz? Existem técnicas matemáticas, existem critérios para isso, e aí a gente escolhe uma amostra. Essa amostra, ela é justamente uma parte do que a gente vai chamar de população. Então, ela é um pedaço daquele grupo que a gente quer analisar. Então, no caso,
do censo, a gente tem a população brasileira, e aí a amostra são pessoas de várias cidades diferentes ao longo do território nacional. Zona rural, zona urbana, gente rica, gente pobre, gente classe média. Então, assim, gente com ensino superior completo, gente que nem terminou a escola. Então, você tem uma amostra muito diversa, porque quanto mais diversa for essa amostra, melhor ela tem mais chances de representar melhor a população como um todo, né, o perfil geral, tá? Tudo bem até aqui, galera? Tudo certo? E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa população, na verdade, quando a gente tem essa amostra ela vai dar pra gente... Peraí. Tá. Essa amostra, ela representa pra gente a população. Por exemplo, independente independente de orientação política, tá? Só porque é um exemplo bom e atual. Quando a gente vê pesquisas sobre intenções de votos, toda vez que você abre a pesquisa, você tem em algum lugar dela, em algum lugar do texto, falando assim, essa pesquisa foi feita com, sei lá, 2.032 pessoas do Rio de Janeiro. Então, normalmente, por uma questão de transparência, né, até para você também saber, mais ou menos, o quão confiável aquela pesquisa elas vêm informando a amostra que foi escolhida. Então, quando você tem, uma pesquisa, por exemplo, para governador do estado, vão pesquisar pessoas aqui do Rio, né? Não faz sentido ir perguntar para São Paulo, em São Paulo, quem ela votaria para governador do Rio. Então, ela vai procurar um público que são os cariocas, que são, na verdade, os moradores do Rio, e aí vai ter ali, né, a sua amostra, escolhendo, por exemplo, pessoas de vários municípios do Rio, claro, escolhendo pessoas da região urbana, região rural e por aí vai. Beleza. Quando a gente tem uma pesquisa estatística, a gente lida com muitos dados. E aí, para que esses dados possam ser bem interpretados, bem apresentados até, a gente tem maneiras de resumir. E aí, um dos resumos, né, uma das maneiras de resumir, visualmente, um resumo visual da coisa, é fazer uso de gráficos. E, cara, já falando de Enem, assim, e de vestibulares como um todo, os gráficos são muito importantes para a gente, não só para a prova de matemática, porque, assim, pode vir um gráfico para você na prova de geografia, na prova de português, na prova de história, na proposta de redação, né, nos textos, textos auxiliares que aparecem na proposta de redação. Então, os gráficos, eles são maneiras visuais, né, visualmente mesmo, agradável aos olhos, normalmente, são maneiras visuais de representar, né, de resumir um conjunto de informações. Então, toda vez que você vê um gráfico, a ideia do gráfico é justamente fazer esse resumo de dados, né, resumo de informações. E aí, os gráficos, eles têm, vários tipos. Você tem a tabela é um gráfico por si só. Você tem um gráfico de barras, um gráfico de colunas. Então, tudo isso a gente tem, como forma de representar informações. Então, eu tenho a minha tabela, e a tabela nada mais é do que algo dividido em linhas e colunas, tipo uma planilha do Excel, por exemplo. Eu tenho um gráfico de barras. Como é que é um gráfico de barras? É um gráfico que vai ter dois eixos, um eixo aqui vertical e um eixo horizontal. E aí, nesse gráfico, a gente vai ter vários dados sendo representados. E aí, cada dado representado, ele vai ter uma coluna correspondente. Isso é um gráfico de colunas, na verdade. O gráfico de barras, a gente acaba fazendo diferença, né? O gráfico de barras, ele é na horizontal. Então, o gráfico de barras, ele já vai ter as coluninhas deitadas aqui, por exemplo. Eu tenho também o gráfico que a gente chama que é o gráfico de setores. O gráfico de setores é o círculozinho com várias fatias aqui desenhadas. E aí cada fatia representa pra gente uma coisa diferente, tá? Vocês já tiveram essa aula em algum momento do curso? Alguém lembra? Sim, já tivemos já. Ah, show, beleza. Então, o resumo visual da coisa, né? Ele é feito usando justamente os gráficos. E aí, beleza. Bom, aproveitando que isso não é um tema completamente novo para vocês, eu vou começar a trabalhar em cima dos exercícios, e aí, em cima dos exercícios a gente vai fazendo alguns comentários. Aí qualquer coisa é só falar. Tá. Então, primeira questão, olha só.
Primeira questão fala assim: a depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. Então, o gráfico mostra pra gente... uma das primeiras coisas que a gente faz quando lê o gráfico é olhar os eixos, tá? As legendas dos eixos, para saber o que cada eixo está apresentando para a gente. Então, no eixo horizontal, eu tenho os anos, e no eixo vertical, eu tenho o volume de vendas em milhão, ou seja, quantos milhões foram vendidos, né? Quantos milhões de medicamentos, porque ele coloca aqui, ó, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. Então, a questão, ela contextualizou para a gente está falando de depressão, de remédio para depressão, e aí o gráfico está mostrando sobre o crescimento, né, o acompanhamento do crescimento das vendas dos remédios, né, dos antidepressivos. Tá. Então, olhou os eixos, você já tem uma noção melhor do que está acontecendo. E aí, quando ele fala aqui em milhão, é porque cada quantidade dessas, cada uma dessas quantidades, ela tem que ser multiplicada por milhão, né? Ser lida em milhões, na verdade, né? Então, eu tenho 465 milhões de remédios sendo vendidos em 2008. Tá. Aí ele coloca, no período de 2005 a 2009, então de 2005 até 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de... Tá. Quando ele fala de aumento percentual, é porque você vai ter que encontrar uma porcentagem. E aí, os valores que a gente vai usar como referência são 236 e 519. Como ele quer o aumento, eu preciso saber o quanto que aumentou, tá? Então, o meu aumento, ele vai ser 519,2 menos 236,0. Então, se a gente fizer as contas, 2 menos 0, 2, 9 menos 6, 3, 1 que está aqui, menos 3, não dá, pede emprestado, 4 para cá, aqui é 11. 11 menos 3, 8, 4 menos 2, 2. 283,2. Tá. Então, isso aqui foi o aumento de vendas. Aí, como a gente vai saber o aumento percentual? A gente vai fazer o seguinte. O primeiro valor, né, que é o valor inicial aqui, esse primeiro valor, 236, é o que eu vou chamar de 100%. 283,2 é o que eu vou chamar de X. Cara, se vocês repararem, o valor do aumento 283, ele é um pouco maior do que o valor original, né, que era o 100%. Então, a minha porcentagem, né, a porcentagem que eu vou encontrar aqui no X, ela vai ser um valor que vai estar ali mais ou menos no 100%, tá? Mais ou menos no 100%, porque vai estar um pouquinho acima. E aí, quando eu olho para isso e vejo com esses critérios alternativos, eu tenho só uma alternativa que serve, que é a letra C, que é o nosso gabarito, tá? Se você não percebesse isso, o que você vai fazer? Conta normal. Você vai fazer a sua regra de 3, ia multiplicar cruzado, aí ia ficar 236x igual a 283,2 vezes 100, vai ficar 28.320. Aí o meu x é 28.320 sobre 236. E aí isso aqui vai dar os 120. Nesse caso, como é porcentagem, né, você já pode ler isso aqui como 120%. E aí fica sendo letra C. Tudo bem, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Fala aí que esse é o momento de se sentir à vontade. Porque, assim, a ideia ali, né, essa ideia de aumento percentual, a gente sempre pode fazer dessa maneira, que é fazer o aumento está para X%, e, né, no caso, o valor inicial
Peraí, que eu tenho que acertar aqui. Tá. Inicial é o 100%. E aí o aumento a gente calcula fazendo final, valor final, menos o valor inicial. Sempre dá para fazer dessa maneira. Foi o que eu fiz aqui. Fiz o final menos o inicial e aí depois regras 3. Beleza? Deixa eu abrir aqui. Tudo certo. Tá. Então, Beleza, qualquer coisa. professor. Tá. Qualquer coisinha assim, se todo mundo ficar em silêncio, eu vou assumir que tá tudo certo, tá? Pra gente também poder fluir. Bom, número 2. A receita R de uma empresa ao final de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. E a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de real de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Então, nosso gráfico, aí um eixo, ó, receitas e despesas. Então, no mesmo eixo, você pode medir tanto a receita quanto a despesa. E aqui embaixo você tem o mês. Aí você também tem a legenda do gráfico, super importante. A linha contínua, né? A linha contínua, ela é a receita. Então, isso aqui é receita. E a linha pontilhada, ela é despesa. Beleza. A previsão para os meses é que o lucro mensal não seja... Opa, foi mal. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês de... Então, o que ele está falando aqui? Ó? A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Ou seja, os próximos meses, o lucro que vai vir nos próximos meses não vai ser menor do que o maior lucro obtido nesse mês de maio. Tá. Ele fala para a gente no enunciado como é que a gente calcula lucro, né? O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. Esse é um conceito o conceito de lucro, de uma maneira geral, ele pode aparecer em outras questões, até questões que trabalham com funções, enfim. E é sempre bom você lembrar, porque nessas questões de funções, por exemplo, normalmente não costuma ser lembrado a você como é que calcula lucro, tá? Então, o lucro, ele é a receita, que é o valor que você ganha, menos o custo, que é o valor que você gasta. Em qualquer contexto, é assim que a gente calcula lucro. Receita menos custo. Beleza. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, no gráfico, né? Vamos olhar mês por mês. Pô, a receita foi 10 e a despesa foi 5 em janeiro. Então, em janeiro, o meu lucro ele foi 10 menos 5, que é 5. Aí eu tenho fevereiro, só para agilizar, março, abril e maio. Bom, no mês de fevereiro, eu tive uma despesa de 10 e o lucro foi 20. Então, é 20 menos 10, que vai ser 10. Depois, em março, despesa de 10, lucro de 15. 15 menos 10, 5. E depois aqui, né, a gente vê que a distância entre os dois gráficos é menor do que essa daqui. Mas ainda assim a gente pode calcular, sem problema nenhum. Porque aqui, ó, vai ficar para o 20 e para o 15. Então, eu tenho 20 menos 15, que dá 5. E aqui em cima, 28 menos 15. 28 menos 15. Opa, perdão, menos 25. É 3. Beleza. Cara, uma coisa interessante, inclusive, sobre isso é a seguinte. Repara que a escala do gráfico... O que é a escala do gráfico? A escala do gráfico é o quanto a unidade, né?
que a cada pedacinho dele representa. Então, a escala aqui para a gente ela é 5 unidades. Cada tracinho desses sobe 5. Só que lá em cima, muda a escala. Você tem 2 tracinhos valendo 3 só. Cuidado com isso, tá? Cuidado com a escala do gráfico. Porque se por um acaso ele mudasse para um valor muito alto aqui, por exemplo, meter, sei lá, chutando, tá? 50. Aí o tracinho valeria 25 unidades. Então, a gente não poderia se basear somente nessa distância vertical, tá? Então, pelo que a gente viu aqui, o maior lucro mensal foi em março. E em março, para a gente, é esse mês de referência. Quando a gente vai marcar essa alternativa, vai ficar para outra página, aqui é a letra C. Então, a letra C, né, a gente tem o lucro do mês de março, que é justamente o maior lucro nesse primeiro quase semestre, né? Pode Certo? voltar, professor, na outra tela. Espera aí, fala de novo. Voltar para essa tela aí. Beleza. Isso é porque você está copiando ou porque, tipo, só queria ver alguma coisa? Porque parece que é fevereiro que é o maior lucro, né? Deixa eu ver se eu... Ah, porque eu não sei ler, foi mal. Não, obrigado. Você tá certo. Eu te viajei aqui. É fevereiro. Então, aqui na verdade... Espera aí que... Ótimo, que assim eu sei que vocês estão de olho. Me corrige mesmo. É fevereiro mesmo. Letra B faz muito mais sentido. Então, aqui, fevereiro. Obrigado, cara. Esse jeito de resolução é bem interessante, professor. Bem legal. Porque você chegou a pensar em fazer de alguma outra maneira, ou coisa do tipo? Não, esse jeito mesmo. Só que assim, quer dizer, eu costumo olhar mais assim, não detalhadamente assim, mas eu olho assim, eu acho que consigo matar a questão visualmente, mas assim, desse jeito, você mata bem melhor a questão. Então, cara, claro que, pô, se você consegue, né, fazer isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais visual, só percebendo ali o gráfico, por exemplo, dava pra gente eliminar algumas contas, né? Considerando que aqui, até o 25, na verdade, né? A escala do eixo é a mesma. Pô, pegando 2 pontos, por exemplo, aqui, a distância é uma unidade só, é uma linha só. Pegando aqui outros 2 pontos, a distância são 2 linhas. Então a gente já sabe, pô, que a distância em fevereiro sendo maior do que a distância em janeiro, esse lucro é maior. Beleza? Então eu não faria janeiro, já faço fevereiro. E quando eu comparo depois aqui também, a distância é menor, essa distância é menor que fevereiro, e aqui, né, só tomando cuidado com a escala do gráfico, ainda assim, a distância é menor. Então, pô, visualmente, percebendo que a distância vertical vai representar para a gente o tamanho do lucro, a gente veria só a maior de todas e faria só ela, né? Já nem precisaria fazer os contos, na verdade. Só vendo que essa daqui vai ser a maior de todas, como ele pergunta o mês e não pergunta o valor, você poderia fazer dessa maneira, sendo mais rápido, tá? Só que aí, tipo, pro caso de você, pô, se enrolar no gráfico, ou de você ser uma pessoa que prefere fazer as coisas, tipo, mais passo a passo, sem problema nenhum, então, tipo, eu vou acabar seguindo mais esse caminho. E aí, né, fiquem à vontade para contribuir com outras maneiras de resolver. E me corrigir, claro, né? Beleza? Tá, então vamos lá. Fevereiro foi show. Deixa eu apagar esse março, né? Porque não é março. Aí vamos lá, número 3. Na número 3, a gente tem aqui o seguinte. Vou só aumentar aqui. Show. Número 3, a gente tem... O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Beleza. Aí você tem os anos, né? Aqui é 2000, aqui é 2001 e por aí vai. Um pesquisador acredita que a mediana
representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Tá. Então, repare, a tabela, né, o quadro representa para a gente o número de terremotos maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorrido de 2000 a 2011. Assim é a tabela e a quantidade de terremotos. Aí, um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, então é segundo esse cara aqui, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Ou seja, a gente tem que calcular a mediana dessa tabela, tá? Beleza. A mediana, ela é uma das coisas que a gente chama de medidas resumo. As medidas resumo são justamente, né, valores que a gente calcula para resumir os meus dados. E aí, a gente tem as medidas de centralidade, que fazem esse papel de resumir também, né, principalmente. E essas medidas de centralidade são 3. Eu tenho a média, a moda e a mediana. Beleza. A mediana, ela é um valor que depende do conjunto estar em ordem, tá? Então, o que é a mediana? A mediana, ele é o valor da posição central. Posição central. O que isso quer dizer? Que eu preciso colocar os meus valores em ordem, e aí o cara que está no meio da sequência, bem no centro, aquele valor é a minha mediana. Então, para calcular a mediana, a gente precisa primeiro, né? Vamos lá, cálculo da mediana. Cálculo da mediana. Primeiro, tem que colocar os valores em ordem. Ordenar os valores. E segundo, né, buscar o termo central. Tá. Aqui, vamos ver quantos valores a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Quando você tem uma quantidade par de valores, você vai ter 2 centrais, tá? Então, se eu tenho quantidade par, são 2 centrais. Tá rolando aqui. Ah, já foi. E quando eu tenho uma quantidade ímpar, ímpar, eu vou ter só um cara central. Beleza. Aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro tem que colocar em ordem, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, tipo, o menor valor de todos é o 11. Então, colocando em ordem, fica 11, 11. Aí eu vou só arriscar aqui para saber que eu já coloquei na minha lista. Aí depois eu tenho o 12. Aí eu tenho o 13. Depois, 15, 15. Então, 15, 15. 16, 16. 18, 20 e 24. Tá. Coloquei todo mundo? Acho que sim, né? Ah, o 17. Faltou 17. Valeu. 17, 18, 20 e 24. 17, 20 e 24. Show. Então, tem 3, 6, 9, 12. Show. Então, como eu tenho 12 valores, eu vou ter 2 centrais. Aí, uma maneira de você fazer esse cálculo da mediana é você ir riscando, né,
um no início e um no final. Um no início e um no final. Então, você pode, tipo, cortar um no início e no final. O menor e o maior. O menor e o maior. Menor, maior, menor, maior. Sobraram 2, você faz a média entre eles. Você vai fazer 15 mais 16 sobre 2, que dá 15,5, como já tinham falado no chat, tá? Se sobrasse apenas um, aquele termo ia ser a mediana. Então, esse é um jeito de fazer. E aí, o nosso gabarito fica sendo letra C. Agora, se eu fizesse de uma outra maneira, que é buscando a posição central, eu faria assim. Nesse caso aqui, né, a quantidade eu vou chamar de N, tá? N sendo o número de termos. Então, quando o meu N é par, a posição central, na verdade, as posições centrais são N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Como é que eu calculo isso? Bom, se o meu N aqui é 12, porque é o número de elementos que eu tenho, eu vou fazer 12 sobre 2 e 12 sobre 2 mais 1. Isso vai ser o sexto lugar e o sexto mais 1, sétimo lugar. Então, contando aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, primeiro central, sétimo, segundo central. E aí você vai fazer a média entre os dois. Então, a mediana é a média dos centrais e quando é o ímpar é o próprio termo. Beleza? Alguma dúvida, galera? Ou alguma correção? Então, vamos lá. Não, Depois eu relembro média e moda. Número 4. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários, ou seja, da unidade, de cada perfume em real e a quantidade vendida em cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. E os gráficos vão ficar quebrados. Espera aí. Shift print. Tá. Aí tem a porcentagem dos perfumes. Deixa eu puxar o gráfico para cá. Cadê? Pronto. Que assim a gente consegue ver os dois gráficos juntos. Então, eu tenho porcentagem da quantidade vendida de cada perfume, preço do perfume por unidade. Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação, ou seja, a maior receita, em espécie em real, no mês de novembro. Nessas condições, qual tipo de perfume deverá ter maior reposição no estoque? Ou seja, a gente quer saber qual deles, né, deu uma maior receita. E aí, como você tem essa quantidade, tem isso em porcentagem, as quantidades vendidas estão em porcentagem, a gente pode, sem gerar problema nenhum para a resolução, pensar na quantidade sendo 100. Porque aí, o que é 13% vira 13 perfumes. 10% fica 10, 16% 16, 29% 29 e aqui 32. E aí a gente pode fazer isso justamente para ter um valor, né, para calcular de forma mais agradável. Então a gente vai ficar, se eu chamar de X, a quantidade total, ficaria 13% de X, 10% de X, 16% de X. Então isso não fica tão fácil a gente trabalhar, tão agradável. Então, tão prático, né, na verdade. E aí eu vou calcular por cada perfume. Então, perfume 1. Perfume 1 vai ser, aqui, ó, variando aí comigo, 13 perfumes. E cada um 200, né? Perfume 1, 200. Então, 13 vezes 200. 13 vezes 200 vai ficar
2.600. Aí, segundo, eu tenho 10 perfumes, perfume 2, 170. Então, 10 vezes 170 vai dar 1.700. Depois, o 3, 16 por 150. Então, perfume 3, 16 vezes 150. 16 vezes 150 vai ficar 1.500 com 900, 2.400. Depois aqui, quarto, vai ser perfume 4. Eu tenho 29 perfumes a R$100 cada um. Então, vai ficar 29 vezes 100, que dá 2.900. E depois, perfume 5, 80 e 32. Então, perfume 5 vai ficar 32 vezes 80. 32 vezes 80 vai ficar, se fosse vezes 30, 2.400, 2.560. Tá? Então, olhando para isso aqui, a gente vê que o perfume que gerou a maior arrecadação, vou até ler de novo os valores, já preenchendo 600, 1.700, 400, 900. Então, aqui é a maior arrecadação de todos, então é o perfume 4. Perfume 4. Beleza. Então, no caso, a gente, cara, até, assim, consegue escapar de umas continhas, assim, na verdade, não umas continhas, mas dá para tirar uma coisa ou outra. Só que, no final das contas, como os valores mudam muito, e não são valores tão práticos de a gente calcular de cabeça, como, tipo, 13, 32, 29, eu acho mais seguro nesse tipo de questão é realmente você fazer as contas de tudo, né? E aí, uma das coisas que pode gerar um pouco de dificuldade maior na resolução é o fato de você estar lidando com dois gráficos separados ao mesmo tempo, cada um te dando uma informação, sendo que as duas são essenciais para você resolver. Beleza? Então, no caso, essa questão dos gráficos, né, ela é sempre importante a gente ficar ciente do que está acontecendo em cada um deles, né? E aí, se você estiver na dúvida do que aquele gráfico te representa, aí você olha o título do gráfico, você olha os eixos do gráfico, aqui são os perfumes, você olha o título de novo, enfim. Então, você tem que ler, no gráfico tem que ler todas as informações que você precisa para entendê-lo, né? Tanto no gráfico em si, quanto no próprio enunciado, que vai te dizer o que cada gráfico está representando, ou qual é o objetivo a partir daquelas informações. Show. Número 5. Número 5, a gente tem aí, os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Então, um gráfico traz as peças produzidas, e outro gráfico, as horas trabalhadas naquele dia. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, ele está dizendo para a gente que quanto maior for a razão, né, a razão de divisão, entre o número de peças e o número de horas, maior será a eficiência da metodologia. Então, ela foi a que melhor funcionou. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, a gente quer saber, se eu quero saber a mais eficiente, é porque eu estou querendo saber também qual foi o dia que eu obtive a maior razão entre o número de peças e o número de horas trabalhadas. Então, dia 1 aqui. No dia 1, a razão que eu tenho entre o número de peças é 800 sobre 4. E aí, 800 sobre 4 fica 200 peças por hora. Dia 2. No dia 2, eu tenho o dobro de horas trabalhadas, mas eu nem dobrei a minha quantidade de peças. Então, a gente já pode esperar que essa razão seja menor, tá? Dia 2 é 1.000 sobre 8. Que aí, nesse caso, vai dar 125. Dia 3.
No dia 3, eu tenho 1.100 sobre 5. 1.100 sobre 5 vai ficar 220. Qualquer conta que vocês, enfim, estiverem na dúvida, fez aí e não está batendo, enfim, fala comigo que a gente faz mais devagarzinho, né? Arma a conta, faz direitinho, até para o caso de eu, por acaso, viajar em alguma coisa. Ó, dia 4. Dia 4, 1.800 peças, 9 horas. Então, 1.800 peças em 9 horas de trabalho, 200 peças por hora. E no dia 5, eu tenho 1.400 em 10 horas, que fica 140. Então, no dia 1, 800 sobre 4, foi o que a gente fez aqui, 200. Dia 2, 1.000 sobre 8, tá aqui 125. Dia 3, 1.100 sobre 5. Dia 4, 1.800 sobre 9. E dia 5, 1.400 sobre 10. E aí, a mais eficiente, né, o dia mais eficiente, vai ser o dia que tiver a maior razão. A maior razão é o dia 3, né? Então, aqui, dia 3, teve a maior razão. Então, isso aqui é a metodologia mais eficiente, que é a letra C. Show? Então, é mais um exercício que a gente está lidando com 2 gráficos ao mesmo tempo, apesar, né, dos gráficos, da interpretação de cada um serem 2 gráficos relativamente simples, tá? Existem gráficos mais complexos do Enem, que inclusive eles juntam, né, várias informações, tudo num gráfico só. Você tem aqui 2 eixos, na verdade você tem 3 eixos. Um eixo você mede uma coisa, o outro eixo você mede outra. Aí se você quer saber a característica que está sendo medida do lado de cá, você olha para as barras, para o outro lado é uma linha. Então, tem gráficos mais difíceis. Assim. Tem questões que você resolve simplesmente interpretando os gráficos, como a gente está fazendo agora, mas ainda assim a interpretação pode ser difícil, tá? Só que essas questões mais simples, elas entram, né, naquele grupo de prioridades, porque lembra, né? No Enem você tem as questões fáceis, médias e difíceis, e aí, por causa do TRI, você tem que se preocupar com a coerência dos seus acertos, né? Eles precisam fazer sentido. Por exemplo, não faz muito sentido você errar uma questão, sei lá, de regra de 3 simples e acertar uma questão de função trigonométrica, de logaritmo. Então, não faz muito sentido pensando do ponto de vista, né, da prova, né, do ponto de vista da TRI. Então, no caso, você precisa focar, né, primeiro nas questões mais simples, regra de 3, porcentagem, leitura de gráfico, estatística mesmo, que são questões que costumam ter um maior número de acertos, para depois dedicar energia às questões mais pesadas, tá? Então, as questões difíceis não são a prioridade da sua prova, até para você conseguir fazer com que a TRI tipo, dê uma alavancada na sua nota, tá? Então, beleza. Próxima questão. Número 6. Vamos lá. Então, no número 6, a gente tem o seguinte. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... Tá. Então, rapidinho, média que a gente está mais acostumado a fazer de uma maneira geral, né, em relação à estatística. A gente está sempre fazendo média, nota do Uber é uma média, nota do iFood é uma média, a gente está sempre analisando médias para saber se vai comprar alguma coisa, se vai comprar no restaurante, se vai recusar, se vai cancelar a corrida com aquele motorista, enfim. Então, a média, ela é a soma dos valores, soma dos dados, dividido pela quantidade de dados que você está somando.
Tá. Aqui, nessa questão, ele quer que a gente calcule a média anual, ou seja, por ano, do número de carros vendidos pela marca, nos anos representados no gráfico. Então, aqui no meu gráfico eu tenho um eixo com anos, e no outro eixo eu tenho os carros. Só que os carros, eles não estão mostrando para a gente aqui as quantidades, né? Ele só fala aqui, ó, que no ano de 2016 superou em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Tá. Então, o que a gente precisa fazer aqui para calcular essa média é calcular o total de carros vendidos nos 3 anos e dividir, né, por 3. 3 anos. Quando eu comparo 2015 para 2016, o número de carrinhos aqui, ó, aumentou 3. E o enunciado diz para mim que 2016 superou em 360, ou seja, vendeu 360 unidades a mais do que 2015. Então, esses 3 carrinhos representam para mim essas 360 unidades. Logo, a gente pode dizer que um carrinho aqui desses, que não está tão mal desenhado, mas um carrinho desses, ele representa 360 dividido por 3, que dá 120 unidades. Sabendo disso, eu consigo agora contar o total de carros vendidos. Então, eu tenho aqui 120, aqui 240, e aqui em cima eu tenho 240 mais 360, que vai ficar 600. Então, no meu total de carros vendidos, eu tenho 600, 240 fica 840, 840 com 120, 960. Então, vai ficar 960 sobre 3, que vai dar 320 carros. 320 carros, letra D. Beleza? Show. Número 7. Número 7 está assim. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Então, de novo, é uma questão de mediana. E eu tenho aqui embaixo, ó, os anos. E na vertical, né, é a taxa de desemprego. A gente falou que para calcular a mediana, a gente precisa colocar os valores em ordem. Num gráfico dessa maneira, que os valores são representados na vertical, você tem que quanto mais alto é um valor, mais alto ele está. E aí, se você ler o seu gráfico de baixo para cima, você já vai estar lendo os valores na ordem crescente. Então, você pode usar o gráfico a seu favor nesse sentido, porque o gráfico, se você ler na horizontal os valores estão desorganizados à beça, né? Não tem nada em ordem. Agora, se você ler o gráfico de baixo para cima, os valores estão em ordem bonitinho. Então, você tem, por exemplo, que 6,8 é o primeiro, tanto que ele é o menor de todos, ele está mais embaixo. O 7,5 é o segundo, porque ele é o segundo mais baixo. Aí depois você tem 7,6, 7,6, 7,7, 7,9, 81, 82, 85, 85, 86, 89, 90. Então, de baixo para cima, seus valores estão ordenados já. A questão fez isso para você. Tá? Você pode usar isso dessa maneira. E aí, aqui, se a gente for contar, eu tenho 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, minha quantidade de valores é 14, né? É um termo par. Então, a minha mediana, ela vai ser a média dos meus centrais. Então, eu vou encontrar, primeiro, o cara da posição n sobre 2, que nesse caso é 14 sobre 2, sétimo lugar. E n sobre 2 mais 1, que fica 7 mais 1, oitavo lugar. Então, esses dois são os caras do meio. Aí vamos atrás deles. Ó, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. 7,9 é o sétimo valor. Beleza. O oitavo valor é o 8,1. 8,1 é o oitavo valor. E aí, para fazer a mediana, eu tenho que fazer a média desses caras. Então, a minha mediana vai ser... Escrevi 8, né? Já me liguei aqui. Ele é 8,1. Então, a minha mediana vai ser 8,1 mais 7,9 sobre 2. 7,9 mais 8,1 vai dar 16. 16 dividido por 2 é 8. E aí, 8 é letra B. 8B. Tá. Tudo bem? Essa ideia do gráfico, ela pode te ajudar em outras questões também, né? Sempre que você precisar dos valores ordenados, você consegue isso geralmente de baixo para cima. Se os valores se os eixos estivessem, né, virados, aí você teria que o maior valor estaria mais à frente. Beleza? Irmão, esse calor veio com vontade. Tá, número 8. Número 8. Ah, show. Vamos lá. Número 8 tá assim. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas. Deixa eu mexer aqui só uma coisa. Pronto. Então, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí você tem o atleta, a primeira pesagem, a segunda, a terceira, a média dos valores, a mediana e o desvio padrão. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Então, qual é o critério aqui? Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Tá. Dentro das medidas de resumo, além das medidas de centralidade, né, média, moda e mediana, a gente tem o que a gente chama de medidas de dispersão. As medidas de dispersão são justamente a variância e o desvio padrão. E o desvio padrão. Tá. Cara, o desvio padrão ele é de longe muito mais usado, até pela prova do Enem, tá, como medida de dispersão, do que a variância.
E aí, a variância e o desvio padrão, eles têm um processo de cálculo complicadinho, tá? Na verdade, a variância é chata e o desvio padrão você calcula fazendo justamente a raiz quadrada da variância. Então, se você precisar calcular um desvio padrão na prova, cara, 99% de certeza que vai te dar a variância para você fazer esse cálculo, tá? Porque as outras... que eu me recordo, eu lembro de 3 questões da prova do Enem que trabalhavam em variância. Sendo que só uma delas que foi, tipo assim, numa reaplicação, um PPL, alguma coisa assim, que você tinha que calcular a variância em si, tá? O resto, na verdade, era uma questão que falava de variância, mas o que você tinha que fazer mesmo, basicamente, era a conversão de unidades. E aí tinha a ver ali com as unidades que a questão apresentava. Então, quando a gente fala do desvio padrão, o desvio padrão, né, as medidas de dispersão, elas medem justamente a regularidade das informações. O que a gente chama de regularidade? A gente está falando, por exemplo, sobre o quanto os valores são diferentes entre si, se eles estão muito distantes um do outro, se você tem mais repetições de valores, menos repetições de valores. É todo um conjunto, né? Todo um conjunto de características. Então, quando a gente olha para os dados da própria tabela, por exemplo, aqui no atleta 4, você tem 80, 77, 62 e 73. Você tem todos os valores diferentes entre si, só que, pô, esses dois são bem próximos entre si. O 73 é relativamente próximo do 77, né? E você tem uma amplitude ali de 80 para 62, 18 unidades. Aí o atleta 3. O atleta 3, você tem 70, 70, 70, 75, 65. Então, os valores são relativamente próximos entre si. E a diferença entre o maior e o menor valor é só 10. E aí você vê o desvio padrão aqui sendo muito menor do que aqui embaixo. Então, no caso, o que acontece? A regularidade, ela fala disso, né? Ela fala do quanto os valores são dispersos. Dispersos no sentido de variados, de distantes entre si, e por aí vai. E aí, a relação da regularidade com o desvio padrão e a variância é a seguinte. Quanto maior é a regularidade, menor é o desvio padrão ou variância, tá? Essa barrinha aqui é só de ou, né? Desvio padrão e variância. Tudo certo, pode ser o e. Se a minha regularidade for menor, é porque o meu desvio padrão ele é mais alto. Essa relação entre regularidade e desvio padrão é uma relação que já é suficiente para resolver algumas questões que aparecem de vez em quando na prova, tá? Então, aqui nesse contexto, a gente quer o cara mais regular e o menos regular quanto aos pesos. E aí, no caso, eu tenho aqui, ó, o atleta mais regular é o cara que vai ter o menor desvio padrão. Então, o cara mais regular vai ter o menor desvio padrão. E o cara menos regular vai ter o maior desvio padrão. Então, quando a gente olha para a coluna do desvio padrão, a gente vê que o cara mais regular é o 3, que ele tem o menor desvio. Então, ele é o mais regular. E o atleta 2 é o cara que tem o maior desvio, logo ele é o menos regular. E aí, menos regular e mais regular, 2 e 3 vão compor a nossa luta. Letra C. Então, esse tipo de leitura, né, esse tipo de interpretação, já serve para a gente resolver os exercícios, tá? Então, já tiveram algumas questões na prova que falavam sobre isso de regularidade, né? E aí, pode ser o caso de você ver algum sinônimo, tipo, falar de regularidade é falar sobre ser homogêneo, né? Homogeneidade. Inclusive, deixa eu ver se eu escrevi certo, agora muito tempo que eu não escrevi isso, certinho. Homogeneidade
Então, se você tem algo mais homogêneo, né, é algo mais parecido entre si, é algo mais regular. E o heterogêneo, né, heterogeneidade, já é o contrário. Então, se você tem algo mais heterogêneo, é algo menos regular, porque é algo mais distinto, mais diverso entre si. Beleza. Eu não entendi direito. Opa, vamos lá. Desvio padrão maior a variância, é isso? Peraí. Não. Ó, a comparação, na verdade, das setinhas é com o regular aqui. Deixa eu botar as setinhas do mesmo lado, para não ter confusão, então. É isso aqui. A ideia é associar as setinhas da mesma cor. Então, assim, quando eu tenho um conjunto que ele é menos regular, eu vou encontrar um maior desvio padrão e uma maior variância. Quando eu tenho um conjunto que ele é mais regular, eu vou encontrar um menor desvio padrão, o desvio vai para baixo, e uma menor variância. Então, eu escrevi separadinho aqui do lado em verde. Ó. Mais regular, menor desvio padrão, menos regular, maior desvio padrão. Se você aumenta a regularidade, você diminui o desvio padrão. E se você diminui a regularidade, você aumenta o desvio padrão. Ah, agora entendi. Foi? Show. Mais alguma coisinha, gente? Professor, Fala. na outra semana o senhor pode trazer uma questão dessa que dê a variância? Sim, posso. Deixa eu anotar isso. Porque na minha vida tudo é anotado. Peraí. Tá. E a variância? Tá. Questão que trabalha variância. Questão variância Enem. Variância Enem. Show. Beleza, tá útil. Tá. Bom, beleza. Show. Mais alguma coisa? Vamos lá. Então, seguindo. Ó, número 9. Só conferir uma coisa. Tá. Então, na número 9, a gente tem o seguinte. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então, cara, esse tipo de questão é uma questão que às vezes gera uma certa quantidade de erros, porque a galera fica na dúvida sobre do que tem que ser feita a média, a mediana e a moda, tá? Então, quando ele fala aqui para mim de distribuição é uma tabela. Porque a distribuição que a gente fala é uma distribuição de frequências. Frequências nada mais é do que o número de vezes que alguma coisa acontece, né? No caso da estatística, é o número de vezes que um dado apareceu, que um resultado apareceu. Então, o número de vezes que um dado aparece. Dado aparece. Show. Então, por exemplo, olhando para isso aqui, para esse quadro, o quadro está analisando, né, o número de gols marcados pelo time e a frequência com que isso aconteceu na quantidade de partidos. Então, essa tabela aqui justamente distribui a quantidade de gols feitos pela quantidade de partidas, é a distribuição que ele está chamando, que é a tabela. E aí, a análise do time, né, ela está em cima dos gols, porque os gols foram feitos nessa quantidade de partidos. Então, a partida aqui, ela representa a frequência. Porque é a distribuição dos gols nessas partidas. Tá. Então, lendo o meu gráfico, eu sei que foram marcados 0 gols em 5 partidas, 1 gol em 3 partidas, 2 em 4 partidas, né? 2 em cada uma das 4, 3 gols em cada uma das 3 partidas, 4 em 2, 5 em 2, 7 em 1. Cara, quando
você tem que calcular média, moda e mediana. A moda é a mais fácil, né? Mais fácil é a mais rápida de você calcular. Porque a moda é o que tem a maior frequência. Então, moda é o resultado que tem a maior frequência. Então, é o dado que possui a maior frequência. Possui a maior frequência. Nesse caso, se a frequência é a quantidade de partidas, a moda vai ser o número de gols que aconteceu no maior número de partidas. De novo, a moda vai ser o número de gols que aconteceu no maior número de partidas. Não vai ser o número de partidas, tá? É o número de gols associado ao maior número de partidas possível. Quando a gente olha para essa distribuição aqui, a linha que tem o maior número de partidas é a linha do 0, né? Porque você tem 5 partidas. Então, foram marcados 0 gols em 5 partidas. Como esse número de gols é o número de gols associado ao maior número de partidas possível aqui, então esse cara é a moda. Então, a moda, ela é 0. E aí, cuidado, né? Ele coloca aqui respectivamente, então é nessa ordem. Vamos lá. A média é o X, a mediana é o Y e a moda é o Z. Então, o Z vale 0. Aí vem a mediana. A mediana, de novo, é aquela questão, o termo da posição central. No caso aqui, eu preciso saber se eu vou ter um central ou 2. E como é que eu vou fazer isso? Descobrindo a quantidade de dados que foram registrados. Então, para saber a quantidade de dados, eu preciso ver quantas partidas que foram catalogadas. Aí eu tenho que fazer 5 mais 3, 8, mais 4, 12, 15, 17, 19, 20. Então, você tem no total 20 dados, né? 20 informações. Então, o seu N é par, né? O número de dados que você tem é par. E aí, como é que se a gente fosse visualizar uma lista com todos esses dados, ficaria assim, ó. O 0 aconteceu 5 vezes. Então, seria 0, 0, 0, 0, 0. Depois, o 1 aconteceu 3 vezes. Depois, o 2 aconteceu 4 vezes. Depois, o 3, 3 vezes. Então, a tabela está resumindo para a gente toda essa listagem, tá? Aí fica 4, 4, 2 vezes, 5, 5. E para fechar, o 7. Então, 0, 5 vezes, o 1, 3 vezes, o 2, 4 vezes, o 3, 3 vezes, 4, 2 vezes, 5, 2, 7, 1. Tá. Então, essa tabela resume isso aqui. Então, por exemplo, a frequência do 0 é uma frequência 5. A frequência do 1 é uma frequência 3. A frequência do 2 é a frequência 4, que são, o que a gente falou, né? São os números de partidas. Tá. Os centrais, para minha mediana, vão ser o 20 sobre 2, que é o 10º termo, e o 20 sobre 2 mais 1, que é o 11º termo. Então, olhando para a minha tabela, do 1 ao 5º termo, do primeiro ao 5º termo, eu tenho o valor 0. Do 6º ao 8º termo, eu tenho o valor 1. Do 9º ao 12º, eu tenho o valor 2. Opa, do 9º ao 12º inclui o 10º e o 11º. Então, tanto o 10º termo quanto o 11º termo valem 2. O que a gente consegue comprovar pela listagem, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º. Então, quando eu tenho 2 centrais, a minha mediana é a média desses caras. Então, é 2 mais 2 sobre 2. E aí, isso aqui fica 2 mais 2, 4 sobre 2, 2. A mediana na nossa listagem aqui é o Y. Então, 2 é o Y.
Cara, como ele quer que a gente escreva uma relação entre os dois, eu já sei aqui, por enquanto, que y é maior que z. Porque z é 0, y é 2. A letra A coloca o contrário, não pode ser a letra A. A letra B, a B coloca alguma relação com o x no meio do caminho, né? Então, a C também não poderia. Então, vou calcular a média agora para a gente fechar essa questão. Então, ó, para calcular a média, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que somar todos esses números aqui da minha listagem, né, dos 20 aqui, e dividir por 20, tá? Uma maneira que fica um pouco mais rápida de fazer isso é multiplicar cada valor pela sua frequência. Então, se eu somo 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 5 vezes, isso é 0 vezes 5. Então, fazendo a média aqui do lado esquerdo da tela, ó, tenho 0 vezes o 5. Aí eu vou somar. Depois, 1 mais 1 mais 1. Então, é 1 vezes 3, mais 2 4 vezes, né? Então, é 2 vezes o 4, mais 3 vezes o 3, mais 4 vezes o 2, mais 5 vezes o 2, mais 7 vezes o 1. E isso tudo aqui eu vou somar e vou dividir por 20, porque eu estou somando na realidade, né, 20 valores. Então, fazer conta. Ó. 0 vezes 5 é 0, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 4 vai dar 8, 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 2 vai dar 8, 5 vezes 2 vai dar 10, 7 vezes 1 vai dar 7. Tudo isso dividido por 20. 0 mais 3 dá 3, 3 com 8, 11, 11 com 9, 20, 20 com 8, 28, 38 com 7, 45. Então, a minha média ela é 45 dividido por 20. 45 dividido por 20 vai dar 2, alguma coisa, tá? Porque se fosse 40, era 2 cravado. A gente acha que 2,25. E aí, 2,25 é o x. Então, no final das contas, a gente vê, né, que o z é 0, e isso é menor do que o y, que vale 2, que é menor do que o x, que vale 2,25. E aí, a alternativa que tem isso para a gente é a letra E. Z menor que x... Opa, z menor que y, que é menor que x. Z que é menor que y, que é menor que x. Tudo bem? Tudo bem, professor. Certinho? Essa Beleza. última foi bem complicadinha, né? Assim, teve que Pode falar. teve que ir até o último cálculo. Sim. Cara, estatística é um tipo de assunto que você pode ter questões tipo, tranquilas, né? Questões que você lê gráfico e resolve, questão que é só você ler o gráfico e marcar a alternativa, questões com contas mais simples, você só fazer a subtração, fazer uma divisão e tal. Mas também pode ter questão mais trabalhosinha, né? Que você é obrigado a fazer tudo para conseguir tipo, eliminar as alternativas. Normalmente nessas questões, quando elas pedem, né, média, moda e mediana, né, quando elas pedem mais de uma coisa para calcular, você costuma começar pela mais fácil, que foi o que eu fiz, foi a moda. Só que essa distribuição, né, a tabela que veio para a gente, é uma tabela que a gente precisa também saber ler. É uma tabela que a gente precisa saber reconhecer o que está sendo contado e o que é a frequência daquilo, para justamente a gente conseguir fazer a interpretação direito. Porque, cara, nesse tipo de questão, né, por exemplo, que ele já te dá a frequência sem chamar de frequência, é muito comum da galera, por exemplo, fazer a média dos valores das partidas. Né? Então, aí acaba rolando toda uma confusão sobre o que você está, né, buscando calcular. Então, essa questão é uma questão também que pode aparecer, né, porque foi uma questão, inclusive, do Enem, que justamente faz com que você tenha que trabalhar. Tem que fazer todos os contos para conseguir chegar na alternativa. Show? Essa doeu mais um pouquinho. Beleza.
Cara, acabou que tinha 9, pra mim eu tinha 10 na lista, mas tô doido já. Foi alguma dúvida, galera, de alguma coisa? Querem perguntar, querem pedir, não sei. A lista a gente fechou, tá? São 9 questões mesmo. Eu fiz confusão, achando que tinha 10. Vocês tinham pedido a questão da variância, né? Deixa eu ver se eu acho que a variância é Enem, aproveitando que a gente tem uns minutinhos. Mas qualquer coisa, fala aí. Se quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Cadê? Tá, achei. Deixa eu pegar aqui. Tudo certo? Beleza. Vou pegar a questão aqui pra gente, que aí eu já mato logo essa dívida hoje. 7 new page after. Tá. Aqui. Good paper. Deixa eu só ver se é essa mesmo. Só para história. View padrão. Produtor da Tá, vamos lá. Então, pra gente fechar, essa era uma das questões que eu... Essa é uma questão que eu quis dizer, na verdade. Essa questão que estava na minha mente quando eu falei do rolê da variância, né, com desvio padrão. Enem 2012, cara, já teve uma outra questão, se não me engano, alguns anos depois, trabalhava algo nesse estilo também, né, de relacionar variância e desvio padrão. E aí, essa questão fala assim, um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm uma mesma área de 30 mil metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. Então, na segunda linha, você boiasse o que era talhões, logo depois ele fala, os talhões têm a mesma área de 30 metros quadrados, ou seja, talhão é uma medida de área. E o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. Cada hectare tem 10 mil metros quadrados. A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare ao quadrado. Tá, vamos lá. Eu falei para vocês que o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Isso significa que a variância é o desvio padrão ao quadrado. Existe essa relação recíproca, né? Se um é a raiz quadrada do outro, o outro é a raiz quadrada do primeiro. Beleza. Então, a gente tem aqui que o desvio padrão, ele é de 90 kg por talhão. Beleza. Cara, a gente quer representar isso em sacas de 60 kg por hectare. Aqui em cima fala que um talhão tem a área de 30 mil metros quadrados. E aqui embaixo fala que um hectare tem a área de 10 mil metros quadrados. Um hectare, se não me engano é HA, é igual a 1 hectômetro ao quadrado. 1 hectômetro ao quadrado, deixa eu ver a abreviação de hectare, 1 hectômetro quadrado é justamente 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Tá. Então, 1 hectare, tem essa abreviação HA, é 1 hectômetro quadrado. Beleza. Então, essa informação do desvio padrão, ela está em 90 kg por talhão. Se uma saca que eu quero usar como unidade tem 60 kg, quantas sacas eu tenho em 90 kg? Se eu fizer essa regra de 3, eu vou encontrar que 60 vezes o x é igual a 90. E aí o x é 90 sobre 60, que vai dar 1,5. Ou seja, uma saca e meia. Então, quando ele fala sacas de 60 kg, é porque o tamanho da saca é 60 kg. Então, para 90, eu tenho uma saca e meia. E
Se é por hectare, eu tenho que um talhão representa para mim 3 hectares, né? Então, no caso, um talhão aqui vai representar para mim 3 hectares. Por quê? Porque um talhão são 30 mil metros quadrados e um hectare são 10 mil. 10 mil vezes 3 é 30 mil. Então, o que vai acontecer é, o 90 quilogramas aqui vai virar uma saca e meia, né? Já que essa saca é de 60 quilogramas. E o talhão vai virar 3 hectares. Então, o meu desvio padrão agora, ele está em uma saca e meia por 3 hectares. Se eu simplificar o 1,5 com o 3, isso aqui vai ficar 0,5 sacas por hectare. Sacas. Esse é o desvio padrão. Consegui converter para a unidade que ele queria. Tá? Então, nesse primeiro momento, até agora, o que a gente fez foi só converter as unidades que o meu desvio padrão foi apresentado. Agora vem a estatística, que é calcular a variância. Então, a variância ela vai ser o 0,5 ao quadrado. Quando você faz 0,5 vezes 0,5, isso vai dar 0,25. E aí, como você elevou ao quadrado, as unidades também vão ao quadrado. Então, fica sacas por hectare ao quadrado. E aí você marcaria a letra E. Beleza? Então, essa é uma questão que ela consegue ser difícil, principalmente porque, na verdade, em parte, né? Porque ela não é aquilo que você espera. Porque quando você fala de desvio padrão e variância no enunciado, né, quando você lê sobre isso, você já imagina que você tem que calcular alguma coisa relacionada a isso, mas não que seja antes, né? Que tenha uma etapa anterior que trate da conversão das unidades, que as informações foram apresentadas. Tudo bem? Eu já paguei a minha dívida. Vitor, te atendi, cara? Tudo certo? Tudo certo, professor. Valeu. Show. Essas questões do Enem vocês conseguem achar e também dá para eu colocar lá para vocês a listinha que eu fiz, tá? De resto, galera, eu acho que a gente pode... Vai ter... Opa, fala. Vai colocar lá no grupo, né? Isso, posso colocar lá essa lista de exercícios que eu usei. Aí vocês querem a versão clean, né? A versão sem rabiscos ou a versão rabiscada, ou as duas? Porque eu posso tanto exportar, posso colocar em PDF isso que eu fiz, né? Tudo rabiscado, que aí é o caos que foi. E eu também tenho a versão dela, tipo, limpinha, com no final as resoluções, que aí eu mando para vocês. Tá? Não, tranquilo. Isso daí. Vai dar para acompanhar. Ótimo. Show. Então, na próxima semana, cara, provavelmente vou trazer alguma coisa ligada a regras 3, porcentagem, talvez operações básicas. Vou dar uma olhadinha com calma, conversar, ver direito o calendário, como é que a gente está, planejar os temas prioritários para a gente. E aí, na semana que vem, a gente continua nesse mesmo estilo. Tudo bem? Deixei exercício. Cada exercício a gente vai puxando uma revisão teóricazinha. Se for alguma coisa que vocês nunca tenham visto ou simplesmente não lembram, a gente passa mais um tempinho fazendo uma revisão teórica. Mas de resto, acho que por hoje a gente encerra. Tudo certo? Tem gente digitando. Tudo certo? Então, galera, então é isso. A gente fecha por aqui hoje. Obrigado. E aí, nas próximas semanas, aí a gente vai tentar dar esse gás para a gente revisar esses temas principais. De vez em quando eu vou trocar uma palavra ou outra, porque no final do dia a gente já tá... Todos nós estamos já meio cansados, né? Enfim. Valeu, Daniel. Até, gente. Até semana que vem, até quinta-feira. Eu vou só mandar uma mensagem pro Luiz aí para saber se eu
se eu posso fechar direto, porque como tem muito tempo que eu não uso o Teams, mas fiquem à vontade para ir. Pode sair sem problema, tá? Correm pra Fala parar, aí. então, que aí ela Parar de vai. gravar. Obrigado. E aí depois só sair da sala mesmo. Então vou parar a gravação.